Enquanto muita gente trata a chegada da Audi em 2026 como apenas mais um experimento caro fadado a tropeçar, o que está em jogo é algo bem maior do que desempenho imediato em pista. A Audi não entra na Fórmula 1 movida por vaidade esportiva ou curiosidade técnica. Ela entra porque o novo regulamento cria um terreno onde identidade industrial, narrativa tecnológica e posicionamento global se encontram de forma rara. A Fórmula 1 de 2026 não é só um campeonato, é uma vitrine estratégica e poucas marcas entendem isso tão bem quanto a Audi. A expectativa em torno da Audi não nasce do nada. Ela é construída sobre um padrão histórico difícil de ignorar. Sempre que a marca decidiu entrar de forma séria em uma categoria, não foi para aprender devagar nem para cumprir tabela, foi para mudar o jogo. E isso cria um desconforto natural em um paddock acostumado a hierarquias estáveis e ciclos previsíveis. A Audi carrega consigo um histórico que pesa mais do que qualquer simulação de túnel de vento ou projeção otimista de desempenho. Ela carrega a memória de revoluções que, no início, também foram tratadas com ceticismo. Quando a Audi apareceu no Rally com tração integral, não estava apenas adicionando uma solução técnica diferente, estava redefinindo o que era possível em termos de controle, aderência e performance em condições adversas. O impacto foi tão profundo que forçou toda a categoria a seguir o mesmo caminho. O que começou como vantagem virou padrão. Esse é um traço recorrente da marca. Ela não busca ser ligeiramente melhor dentro das regras existentes, mas sim explorar ângulos que os outros ignoram até ser tarde demais. Em Le Mans, o roteiro se repetiu de outra forma. Não era sobre agressividade pura ou velocidade de classificação. Era sobre resistência, eficiência e inteligência operacional. Vencer 13 vezes em 18 anos numa prova que pune qualquer erro não é coincidência nem sorte. É resultado de uma filosofia que prioriza confiabilidade como forma de performance. Na Fórmula 1 moderna, onde a margem de erro é mínima e a punição por falhas é brutal, essa mentalidade não é um detalhe, é um ativo estratégico. O passo seguinte da Audi no automobilismo foi ainda mais revelador. Antes que a eletrificação se tornasse discurso obrigatório, a marca já tratava sistemas híbridos como ferramenta central de performance. Enquanto outras equipes viam o componente elétrico como um apêndice ou um risco, a Audi o tratava como oportunidade. Esse histórico ajuda a entender por que o regulamento de 2026 parece ter sido escrito sob medida para o tipo de desafio que a marca gosta de enfrentar. Um cenário onde combustão e eletrificação dividem protagonismo não assusta quem já percorreu esse caminho quando ele ainda era incerto. A passagem pela Fórmula E reforça essa leitura. Entrar desde o início, vencer cedo e sair quando o objetivo estratégico foi cumprido mostra uma abordagem fria e calculada. A Audi não se apaixona por categorias, ela as utiliza como plataformas de desenvolvimento, imagem e aprendizado. Isso muda completamente a forma como sua entrada na Fórmula 1 deve ser interpretada. Não se trata de uma aventura esportiva, mas de um movimento industrial com múltiplas camadas. Quando se observa a transição iniciada ainda sob o nome Sauber, esse padrão começa a aparecer de forma mais sutil. Os resultados de 2025 não foram espetaculares, mas foram reveladores. Um carro que vinha de uma temporada quase irrelevante passou a mostrar sinais claros de organização, leitura estratégica e evolução técnica. Pontuar cedo, mesmo com limitações evidentes, não foi acaso. Foi reflexo de uma mudança de mentalidade que já estava em curso mesmo antes da marca Audi estampar oficialmente o projeto. O salto observado a partir do meio da temporada não foi apenas fruto de atualizações pontuais. Ele indicou que havia coerência no desenvolvimento, algo raro em equipes em transição. Resultados fora da curva não surgem do nada. Eles aparecem quando decisões técnicas começam a conversar entre si. E esse tipo de conversa interna costuma ser o primeiro sinal de que uma equipe deixou de reagir ao ambiente e passou a construir algo próprio.
A decisão de interromper o desenvolvimento ainda em 2025 para focar totalmente em 2026 foi outro indicativo claro de prioridade. É uma escolha que cobra o preço no curto prazo, mas protege o projeto no momento em que ele realmente importa. Equipes que hesitam nesse ponto geralmente pagam a conta depois. A Audi parece ter escolhido o desconforto imediato para evitar a mediocridade prolongada. No centro desse processo estão os pilotos, escolhidos com uma lógica que revela muito sobre as intenções do projeto. Um nome experiente, capaz de traduzir sensações em dados e orientar engenheiros em um cenário novo, combinado com um talento jovem, moldável e com teto alto. Essa combinação não é romântica, é funcional. Ela permite desenvolvimento no presente sem sacrificar o futuro. Poucas equipes conseguem equilibrar essas duas necessidades ao mesmo tempo. O que se projeta para 2026, portanto, não é um conto de fadas nem um desastre anunciado. É um início de ciclo. A Audi não precisa vencer de imediato para validar sua presença. Ela precisa aprender rápido, errar menos do que os outros e transformar cada corrida em informação útil. Em um regulamento novo, isso vale mais do que vitórias isoladas. O verdadeiro teste não será onde a Audi termina o campeonato, mas o quanto ela entende do próprio carro ao final dele. A Fórmula 1 raramente respeita quem chega fazendo barulho, mas costuma temer quem chega em silêncio e com método. A Audi parece estar seguindo o segundo caminho, e é exatamente isso que torna sua chegada potencialmente mais importante do que muitos imaginam agora, quando ainda é fácil subestimar. O cronômetro vai dar a resposta final, como sempre, mas até lá o jogo está sendo jogado longe dos olhos mais impacientes. Esse silêncio estratégico talvez seja o elemento mais mal interpretado de todo o projeto. No paddock, barulho costuma ser confundido com confiança, enquanto discrição vira sinônimo de fraqueza. A Audi opera no sentido oposto. Quanto menos ela promete publicamente, mais margem tem para errar, aprender e ajustar sem a pressão imediata do julgamento externo. E em um regulamento que praticamente reinicia a Fórmula 1, errar cedo e corrigir rápido vale mais do que acertar por acaso. O cenário de 2026 não favorece quem domina o regulamento atual, favorece quem entende sistemas. A unidade de motor deixa de ser apenas um motor e passa a ser um ecossistema energético, onde cada decisão afeta outra em cadeia. A retirada do MGU-H não é um detalhe técnico, é uma mudança filosófica. Ela desmonta anos de conhecimento acumulado e obriga todos a repensarem conceitos básicos de eficiência, entrega de potência e gestão de energia ao longo da volta. Para equipes que passaram uma década refinando soluções dentro do mesmo paradigma, isso é quase um trauma. Para quem chega agora, é uma página em branco. É aí que o histórico da Audi pesa de forma silenciosa, não porque ela tenha uma solução milagrosa escondida, mas porque está acostumada a trabalhar em ambientes onde o gerenciamento energético é o coração do projeto. No Endurance, no Rally e até na Fórmula E, a Audi aprendeu que potência bruta sem controle é desperdício. Aprendeu a pensar em fluxo, em previsibilidade, em desgaste ao longo do tempo. Esse tipo de aprendizado não aparece em gráficos simples, mas molda a forma como engenheiros tomam decisões desde o primeiro esboço do carro. O discurso de que a Audi vai sofrer por falta de experiência na Fórmula 1 ignora um ponto central. Experiência não é apenas quilometragem acumulada na categoria, é capacidade de adaptação a contextos complexos. A Fórmula 1 de 2026 será menos sobre refinar detalhes conhecidos e mais sobre resolver problemas inéditos. Nesse cenário, a vantagem não está necessariamente com quem conhece o paddock, mas com quem sabe construir processos eficientes rapidamente. Outro aspecto pouco discutido é o impacto organizacional da entrada da Audi. Diferente de projetos improvisados ou parcerias frágeis, a Audi chega com o respaldo total do grupo Volkswagen. Isso significa estabilidade financeira, planejamento de longo prazo e, principalmente, liberdade para errar sem desespero. Muitas equipes entram em ciclos de decisões ruins porque precisam de resultados imediatos para justificar investimentos.
A Audi não precisa provar sua relevância em 6 meses, ela pode pensar em anos. Essa diferença de horizonte muda tudo. Muda a forma como se escolhem fornecedores, como se contratam engenheiros, como se define a hierarquia interna. Muda até a forma como os pilotos são avaliados. Um erro em 2026 não é necessariamente um fracasso, pode ser apenas um dado a mais em um processo maior. Essa mentalidade é rara na Fórmula 1, onde o curto prazo costuma engolir qualquer projeto ambicioso. Também é importante entender que a Audi não está apenas construindo um carro, está construindo uma cultura técnica própria dentro da Fórmula 1. Isso leva tempo, leva conflitos internos, ajustes de comunicação, redefinição de prioridades. As equipes que hoje dominam passaram por isso no passado, mas já esqueceram o custo dessa transição. A Audi está no início desse caminho, e o fato de muitos subestimarem esse processo pode jogar a favor dela. Os pilotos, novamente, são peças centrais nesse quebra-cabeça. O papel do piloto experiente vai além de pontuar. Ele funciona como filtro entre o carro idealizado e o carro real. É quem traduz números frios em sensações compreensíveis para engenheiros. Em uma equipe nova, essa ponte é vital. Já o piloto jovem carrega a responsabilidade menos visível de crescer junto com o projeto, absorver a cultura técnica e se tornar, no futuro, a referência interna. Essa construção não aparece na tabela de resultados, mas define o teto de performance da equipe anos depois. As expectativas realistas para 2026 precisam levar tudo isso em conta. Não se trata de onde a Audi começa, mas de como ela termina o ano. Um carro que evolui consistentemente, mesmo que parta do meio do grid, é muito mais ameaçador do que um que nasce competitivo e estagna. A Fórmula 1 recente está cheia de exemplos de projetos que começaram fortes e desapareceram por falta de visão estrutural. O verdadeiro perigo para as equipes estabelecidas não é a Audi vencer uma corrida logo de cara, é a Audi entender rápido demais o que a Fórmula 1 de 2026 exige. Porque quando isso acontece, o peso da marca, a capacidade de investimento e o histórico de inovação passam a operar juntos. E aí, o jogo muda de patamar, não de forma espetacular, mas de forma constante, quase inevitável. A Audi pode não chegar em 2026 como protagonista absoluto, mas dificilmente chegará como figurante. O que está sendo construindo vai além de um ciclo técnico. É um posicionamento estratégico em uma categoria que se tornou tão política quanto esportiva. Quem olha apenas para o carro atual corre o risco de perder o quadro maior. E na Fórmula 1, quase sempre é esse quadro maior que decide quem dita o ritmo nos anos seguintes. Existe ainda um ponto que quase nunca entra na conversa pública, mas que dentro das fábricas pesa muito mais do que qualquer manchete: a curva de aprendizado institucional. A Fórmula 1 moderna não é vencida apenas na pista, ela é vencida na forma como uma equipe aprende. Quem aprende mais rápido erra menos na segunda metade do ciclo técnico. E 2026 não é um ponto final, é o início de um ciclo que deve durar anos. Quando uma equipe nova entra, o erro comum é tentar copiar quem já está na frente. A Audi não parece estar seguindo esse caminho. O projeto foi desenhado para entender o regulamento de dentro para fora, não para imitar soluções existentes. Isso é mais arriscado no curto prazo, mas muito mais poderoso no médio prazo. Copiar te aproxima do líder hoje. Criar te coloca em posição de liderar amanhã. O regulamento de 2026 cria zonas cinzentas técnicas que só serão totalmente compreendidas depois que os carros estiverem rodando de verdade. Simuladores ajudam, mas não substituem pista. Equipes que já carregam conceitos antigos tendem a forçar soluções para encaixar no novo cenário. Equipes que começam do zero têm mais liberdade conceitual. Esse detalhe pode parecer pequeno agora, mas costuma definir saltos de performance grandes no segundo ou terceiro ano do regulamento. Outro fator que joga a favor da Audi é o tempo. Diferente de outras estreantes históricas, ela não anunciou sua entrada às pressas. O projeto foi comunicado com anos de antecedência. Isso permitiu planejamento real, contratação gradual de pessoal-chave e desenvolvimento de infraestrutura sem a pressão do cronômetro. Enquanto algumas equipes passam temporadas inteiras apagando incêndios, a Audi teve tempo para desenhar o mapa antes de entrar no território.
e isso se conecta diretamente com o que veremos em pista. O carro de 2026 provavelmente não será um foguete em termos de velocidade pura, mas tende a ser previsível, consistente e fácil de evoluir. Para o público, isso pode parecer pouco empolgante. Para engenheiros, é ouro. Um carro previsível aceita upgrades melhor, responde de forma mais clara às mudanças e permite correções rápidas. Muitos projetos fracassam não por falta de potencial, mas por falta de clareza sobre o que precisa ser mudado. A gestão de expectativas é uma arma. Ao não vender a ideia de que chegará para vencer tudo, a Audi reduz a pressão interna e externa. Isso cria um ambiente onde erros são tratados como parte do processo, não como crise. Em uma Fórmula 1 onde redes sociais amplificam qualquer falha, essa blindagem psicológica é um diferencial competitivo real. E há ainda o fator político, que raramente aparece nos vídeos, mas influencia tudo. A Audi entra com peso suficiente para ser ouvida nas discussões futuras do regulamento. Não para mudá-lo a seu favor de forma descarada, mas para participar ativamente da construção do que virá depois. Equipes que não têm essa voz acabam apenas reagindo às decisões. Quem participa da conversa consegue se preparar antes. Quando se olha tudo isso, fica claro que o impacto da Audi em 2026 não pode ser medido apenas por pódios ou posições no campeonato. O impacto real está em como ela muda o equilíbrio de forças a médio prazo. Uma equipe financeiramente sólida, tecnicamente ambiciosa e culturalmente preparada para ciclos longos altera a dinâmica do grid, mesmo que não vença imediatamente. Para Gabriel Bortoleto, isso significa algo importante. Ele não está entrando em uma equipe que vive de soluções improvisadas. Ele entra em um projeto que aceita crescimento gradual e valoriza aprendizado. Isso não garante vitórias rápidas, mas aumenta muito a chance de uma carreira sólida, construída com base técnica e não apenas com resultados pontuais. No fim, a pergunta não é se a Audi vai vencer em 2026. A pergunta é se ela vai sair de 2026 entendendo mais da Fórmula 1 do que a maioria das equipes. Se a resposta for sim, então o projeto já começa vencedor, mesmo que o pódio demore um pouco mais a aparecer. E é exatamente esse tipo de vitória silenciosa que costuma assustar o paddock quando ninguém está olhando.